Olá, como estão? É ótimo nos encontrarmos novamente nessa nova classe. O tema de hoje é realmente muito amplo. Não sei se vamos conseguir ver tudo. Tem a ver com mundos, almas e vamos ver um pouco mais superficialmente partes deste tema, porque depois vai ser visto de forma detalhada no nível intermediário, onde teremos classes completas para cada uma dessas partes. Olá, Marco. Olá, ótimo estarmos juntos. É um prazer estar aqui, vendo todo o CLI. Estamos nesta classe, boas-vindas. Queremos saudar os grupos de Tulancingo, Guadalajara, Medellín, Mar del Plata, Antofagasta. Vamos, daqui a pouco, iniciar a conexão com quem está conectado. Ótimo. Para avançarmos no tema, até aqui, que temos visto com vocês, temos visto vários temas. E vamos lembrar para que vocês tenham presente os pontos que já vimos. Já falamos na primeira classe sobre a sabedoria da Kabbalah, vimos também a percepção da realidade, sobre doação e recepção, livre-arbítrio, e agora estamos nos mundos e almas. É o quinto tema que vamos abordar hoje. Eu vou pedir que os amigos avisem quando o tablet estiver ok. Aí está. Então, quando a pessoa quer dar sentido um processo do início ao fim, sem dúvida, o tema que nasce em qualquer movimento onde queira explicar o que a Kabbalah explica, ou qualquer ciência espiritual pode explicar, ou seja, diz que há um processo onde existe um princípio, um desenvolvimento e um fim, que é como o processo da vida de um e de todos os sistemas. É um processo. Portanto, a pessoa se pergunta quando entra na Kabbalah e diz se é certo que a Kabbalah não é uma religião, certamente deve ter um pensamento, um tipo de guia, um princípio do que chamamos existência da nossa realidade. Certamente, a Kabbalah representa, de acordo com este pensamento, um princípio. Ou seja, existe um princípio, um desenvolvimento e um fim na Kabbalah. Nós já recebemos, através de toda a influência de nossa cultura, várias concepções de como foi o início desse sistema, que na Kabbalah chama criação ou sistema da criação. A Kabbalah ensina que antes que todo esse sistema que percebemos como realidade, havia uma luz única que envolvia todo o sistema. E essa luz única, que é refletida no que se chama Atzmuto, sua essência, nós ainda temos acesso, como os cabalistas nos dizem, a essa essência, Atzmuto, desse sistema, que chamamos sistema criador. Mas esse sistema chamado criador reflete um atributo importante.
quando começa esse sistema, este atributo único se revela. E certamente é a única coisa que temos de poder estudar e compreender tudo. Portanto, a Kabbalah ensina que existe mundos, um mundo que preenche tudo, ou como podemos dizer, que enche tudo que existe permanentemente, uma força, e a Kabbalah chama isso de Ein Sof. Vamos desenhar aqui. Então, tudo isso é Ein Sof. Pedimos que mostrem o tablet, por favor. Este mundo de Ein Sof é o que se chama o mundo infinito. Neste mundo de Ein Sof havia uma luz, uma força, que o Ari dizia que preenchia todo o sistema. E aqui vamos explicar muito mais disso, que estudamos no segundo ciclo. No mundo de Ein Sof, onde a Kabbalah diz que começa tudo. Isso é o que se conhece, chama como a fase zero. Aqui está. Essa é a fase zero. Na fase zero é um mundo infinito, onde não há nem tempo nem espaço. Aí está uma essência que não conhecemos, não sabemos, e os cabeças também não explicam o que é. Essa essência revela uma parte dela, uma parte, um atributo dela, que é o atributo de doar. A isso a Kabbalah chama de Criador. Então, a isso chamamos Criador. Também se conhece em Kabbalah com o nome de Boré, que são duas palavras, Bo-ire, venha e veja, que é o que se denota como Criador. Este Criador, só ele mostra um atributo, e este atributo é a doação. Certo? Nada mais conhecemos desse sistema chamado Criador, ou do mundo infinito, em Sof. Somente o Criador revela um atributo, que é a doação. A Kabbalah diz que ele é a existência da não existência, ou seja, se usa uma palavra como ex nihilo, que é a existência a partir do nada. Ele contém tudo e ele preenche toda a existência, não havia nada antes dele. Portanto, este Criador, como a Torá diz, ordenou e todo esse sistema existiu. Portanto, é a existência a partir da ausência. E os cabalistas dizem que para existir este poder eles usam uma palavra chamada luz. Representar este poder. Portanto, quando falamos de luz, falamos de um atributo, a qualidade que reflete o Criador. Também conhecemos na Kabbalah que isso, Boré, o Criador, é a força superior. Portanto, essa é a fase zero, um sistema que chamamos Boré, o Criador, que se reflete através do nome chamado luz pelos cabalistas, Ein Sof, e revela
só um atributo. Voltamos a repetir. O atributo de doação. É a única coisa que podemos conhecer, estudar, sentir, viver e nos assemelharmos a este atributo de doação. Mas este Criador, na sua essência mais profunda, certo? Começa todo um desenvolvimento que se chama fase 1. Aqui está refletido todo o sistema através destes vasos, também conhecidos como Kli. E o que os cabalistas dizem, pode-se dizer certamente que este elemento que chamamos luz, a luz, é mais profundo, ou seja, o poder, a fonte, é superior à doação. Portanto, nós estamos aqui dizendo que esse sistema chamado criação, que denominamos como luz, é superior à doação. Mas se nós falamos de doação, estamos falando de um atributo que em si mesmo, se não houvesse mais nada, não existiria. O que significa isso? Que para que existir a doação manifestada na sua essência, deve existir, obviamente, um contrário, o oposto, que tem a capacidade de medir, sentir e desfrutar o que é a doação. E é assim, então, como a qualidade que chamamos de doação, do mais profundo do seu ser, daqui cria uma entidade distinta que tem a capacidade de receber este atributo. E como dissemos, cria algo distinto, que é a recepção. Portanto, neste mundo de Ensof, na fase 0, para começar, a fase 1 do Criador, do mais profundo dele, da sua característica mais profunda, e é importante entender isso, porque aqui está a essência da sabedoria cabalística, criou a recepção. A palavra lekabel, que significa receber em hebraico, é certamente o que a Kabbalah ensina e estuda, ou seja, como receber, mas receber a partir deste ponto de um conceito muito difícil de sentir e perceber a realidade. Portanto, essa entidade chamada doação tira de si uma entidade chamada receber e lhe dá algo que vem dela, na sua própria essência. As características que este receber tem são, digamos, pequenas incrustações de doação. A identidade que formou a recepção, ou o atributo característico, se reflete agora nessa entidade que ela cria. Portanto, esta recepção contém dentro de si pequenas incrustações de doação, que é o atributo que é revelado agora. Mas para que esta recepção tenha em si a força
a energia necessária, então é dotada do que se chama o desejo. Portanto, a Kabbalah ensina que a única coisa criada é o desejo. O desejo é a única coisa criada. O desejo de receber, portanto, é a característica que tem a entidade oposta à doação. Portanto, neste quadro se refletem dois atributos bem distintos, refletidos, certo? Bom, quando tiver, Marco, os amigos, diga para nós quem está conosco hoje. Ok. Então ficou claro que isso aqui acabamos de ver aqui é certamente o início de tudo. E agora vamos entrar então nas fases e usar uma outra imagem para que possamos trabalhar nela. Então aqui está novamente o que tínhamos antes. Então nós já sabemos que o que está na fase 0 é o que vimos antes. Portanto, quando ele cria o vaso na fase 0 e se converte já num vaso que tem capacidade de conter, a Kabbalah ensina que este vaso foi criado com o que conhecemos como carência. O que significa carência? Significa que tem um desejo de receber para ser preenchido. Então, o sistema diz que na fase 1, quando o vaso mostra carência, o sistema, chamado doação, então, como está aqui mostrando, o preenche deste atributo que é a doação. Portanto, quando o vaso na fase 1, o Kli, preenche sua carência, preenche essa carência, então tem um preenchimento de quê? De doação. Certo? Ou seja, o que recebe o vaso é através do que chamamos a luz recebe o atributo de doação. Portanto, o vaso tem uma carência, se preenche com o atributo que o sistema lhe dá, chamado Boré, e o vaso se preenche de doação, ou seja, a luz preenche totalmente o vaso. E o vaso, quando é preenchido, sente então prazer. E este prazer, os cabalistas ensinam, é certamente o pensamento da criação. O pensamento da criação, ou do sistema criador, é preencher de prazer as criaturas. Então, quando a doação, através da luz, preenche o vaso na fase 1, se cumpre o pensamento da criação. Mas o vaso aqui na fase 1 sente que a fonte da luz é maior que a própria luz. Ou seja, a sensação que o vaso tem na fase 1 é que por trás disso, que é a luz de doação, existe algo muito maior que a própria luz. Isso é o que o vaso sente na fase 1. Portanto, nasce dentro do vaso o desejo de conhecer como
é a fonte. E na fase 2 ocorre um fenômeno muito especial que tem a ver com o que contém o vaso. Se vocês lembrarem do que vimos até aqui, dizíamos que o vaso na fase 1 teve uma carência, um preenchimento e um prazer. Por que teve prazer? Porque se preencheu de doação. Desfrutou a doação. Já temos a lista, Marco? Sim, já temos. Então vamos com a informação, antes de aprofundar. Então já temos 85 conexões até aqui na classe e algumas consultas. Perguntas. Antes das perguntas, temos os nomes. Estão preparando. Já temos grupo de Toluca, Guadalajara, Tulancingo, Colômbia, Antofagasta, no Chile. E preparam a lista dos amigos. Então podemos denominar, porque vamos nomear depois, ok. Portanto, a fase 2, o que nós encontramos? Na fase 2, nós encontramos um vaso cheio de doação. E vamos refletir aqui, colocando a cor que preenche o vaso na fase 2. Portanto, aqui, este vaso, na fase 2, está cheio. Mostrem a imagem, por favor, amigos. Na fase 2, o vaso está cheio de quê? Está cheio de doação. Lembrem-se que o que preencheu através da luz, o sistema chamado criador, é a doação. Portanto, na fase 2, nós encontramos que o vaso está totalmente cheio. Mas ocorre um fenômeno importante. Como todas as coisas que são vasos, que contêm algo, adquirem o atributo daquilo que contém. Se este copo que eu tenho aqui está cheio de água quente, é preenchido, ele tem a característica da água quente. Se é de água fria, a mesma coisa. Portanto, o desfrutar do prazer que o vaso tem se transforma agora em algo distinto, que é um desejo de doar. Não que nasce dele, mas nasce do próprio atributo que o vaso contém. E este desejo de doar, para ele, de alguma forma, para ser algo que contém o atributo que possui. E é isso que se chama na Kabbalah o primeiro discernimento. Portanto, na fase 2, o vaso agora... não estão conseguindo botar o tablet? Estão só filmando o Marco. Já tem a lista? Então vamos com a lista enquanto tentando mostrar o tablet. Leia, Marco. Então temos do Equador, Andréia e Alfredo de Guayaquil. Do México, Glória. Ariel de Yucatán, Carlos Mourão de Toluca. Albert da Cidade do México. Amigos de Mazatlán. Vanessa de Toluca. Grupo de Tulancingo, México. Anete, Cláudia e Sérgio. Maciel de Toluca. Rocio de Toluca. Antônio. Érica de Toluca. Yolanda de Toluca. Liliana de Toluca. Miriam Nantes. Ivete. Grupo de Guadalajara, temos o Javier, Belém, Carolina, Araceli de Toluca, Verônica, Jorge, Daniel, Júlio de Querétaro, Chavas de Toluca, Jaime Montes, Ângel, Viviana, Arturo, Sérgio. Da Colômbia, os amigos, temos o grupo de Medellín, Johnny Roceiro, Jorge Larrota, Maria Vitória Polanco, John Silva. O grupo de Medellín, 2, Nelson Gomes, Rana Munhoz,
Helena Farias, Hernan Ramírez, Aureliano, Maria de Medellín, do Peru, Renzo, Estados Unidos, William Vega, José de Flórida, Alva de Nova York, do Brasil, Andréa Moraes Rodolfo, Venezuela, Jetsi, Argentina, Walter, Julio, Hector, grupo de Mar del Plata, Tito, Ana, Fernanda Martim, Olga, Silva Freixman, Ernesto, Marco de Mar del Plata, do Uruguai, Patrícia, do Chile, Bernardo Juan Carlos, Antofagasta, Maria Patrícia, Ciomar e Sebastião. Temos o amigo Santiago de Frutilhar, Eduardo e Yasmin, do Paraguai, Sila e Ângel, perdão. Mais amigos de Guadalajara, Miguel, Karina e Sérgio. Saudação a todos. Então, quantos temos já? Cerca de 80. E um pouco mais. Estão chegando, gente. Ótimo. Então, vamos continuar a fase 2. Nós viemos. Parece que o tablet não estava olhando, não está bem? Vamos transmitindo. Então, na fase 2, o vaso se preenche do atributo de doar. É um discernimento novo, especial, onde então o vaso agora quer doar. Ou seja, sente o desejo de doar, porque de alguma forma o doar agora já faz parte do que contém. Portanto, agora o vaso quer se transformar num vaso de doação. Isso agora quer realizar, quer sentir isso, porque a essência que contém lhe impede, lhe faz ser doador. Doador o vaso. Então o vaso sente também que o que contém é oposto ao que recebe. Que o seu atributo é oposto ao que contém, mas da mesma forma quer fazer. E se dá conta que neste caso é completa, quando pode fazer a ação de doar. Essa é a plenitude, o atributo que tem, que aí está perfeita a ação. Se disséssemos que até aqui, na fase 2, como reflete aqui, então vamos colocar o tablet na fase 2, então o vaso agora quer doar. E assim os cabalistas nos dizem que o vaso, agora na fase 2, se esvazia e se dá conta. E vamos entrar na fase 3, se dá conta o vaso, então, que aqui, de alguma forma, volta a ter a compreensão que a sua essência, sua característica é a recepção. Que mesmo que queira doar, o vaso vai ficar vazio, vai continuar tendo essa carência e, portanto, sua existência como vaso é para receber. E aqui então, Boré, ou o sistema geral, se obriga a preencher este vaso. E por que se obriga? Porque a sua natureza, que criou este vaso de recepção, agora deve ser completa e volta a preenchê-lo. Então, no atributo 3, se produz um fenômeno dual. Por um lado, o vaso tem sua essência de receber e, por outro lado, tem a essência do que contém, que é doar. Portanto, na fase 3, o vaso se transforma num receptáculo e num doador. Mas também há algo interessante que ocorre nesta fase. O vaso se dá conta que existe por trás da doação alguém que a ama. E a ama porque a preenche. Ou seja, o sistema criador é bom e benevolente. E vai preencher sempre aquilo que ama. Portanto, o vaso consegue discernir agora
que agora quer conhecer o vaso, quer conhecer aquele que o preenche de prazer. O vaso quer ver o que está por trás e se dá conta que na fase 3, não sei se podemos mostrar, avisem se temos problemas no tablet. Na fase 3, então surge o conceito da conexão. Aqui, na fase 3, o vaso entende que depende de um processo de conexão. Um processo onde o vaso recebe e doa. Recebe e doa. E é assim. Este é o discernimento. Mas o que a Kabbalah diz, o que ela ensina? Que quando chegamos à fase 4, é a fase transcendente a todo o sistema que chamamos Criador. A criação, portanto, agora, na fase 4, há um discernimento que a faz ser distinto, que faz do vaso ser distinto dos discernimentos anteriores. O vaso agora sente que dentro do processo há algo que ele vai sentindo e compreendendo. Vai compreendendo que cada vez que recebe algo que está dentro dele, que dizíamos antes, faz sentir um prazer muito grande e especial quando doa. Mas o vaso consegue discernir que quer sentir não só o prazer de doar, mas o prazer que o sistema Boré sente. Ou seja, em outras palavras, o vaso da fase 4 quer ser como Criador. E quando falamos que quer ser como Criador, então dizemos que é agora uma criatura, ou nivrá, um ser criado, porque sente um desejo totalmente distinto, que não é o desejo que o sistema lhe colocou, porque se é certo, ele recebia e entendia que recebia de parte do doador todo o prazer que vem dele através da luz da doação, consegue discernir e entender que quando recebe e sente o prazer que vem do Criador. E agora quer sentir um terceiro estado diferente, que se chama, que quer receber o status do Criador, do Boré. Ou seja, na quarta fase, o vaso quer ser semelhante ao Boré, ou ao Criador. Isso não veio do doar, veio do próprio vaso. Então, o vaso gera agora um processo muito especial, que depois veremos, que se restringe. Na fase 4, o vaso, então, a sua restrição é o que se chama doação. Perdão, ocultamento. Ou seja, passa para um sistema de ocultação. Portanto, o vaso agora começa a trabalhar, se esforça para poder, não que o Criador lhe dê a luz da doação, mas sim o vaso agora tem que se esforçar para ganhar a luz ou este atributo de doação. Entende então o vaso
que depois deste processo, onde tem que obter, através da sua restrição, este atributo como parte dela, então o vaso pede ao Criador, ao sistema, que por favor construa uma SAR, uma tela. Portanto, na fase 4, o vaso começa todo um processo que vai desencadear e chegar ao que se chama os mundos, ou o sistema mundo, e finalmente o surgimento da alma infinita e o surgimento da alma de Adão Rishon. Vamos com perguntas? Vamos lá. Bom, antes informamos que já temos mais de 90 conectados. Temos algumas perguntas. Patrícia do Uruguai. A carência é preenchida pela doação? A carência, neste grau, das 4 fases da criação, no mundo de Ensof, certamente é a carência da doação. Veja, dizemos agora em Ensof, porque depois o nosso mundo é o oposto. Outra pergunta do Chile. Então, a história da criação do Gênesis e de Adão e Eva é a história da criação do desejo de receber e das 4 fases da luz direta? Excelente. Amigo César, espero que o seu desejo que manifesta com essa pergunta possa manter quando chegar no nível intermediário, porque lá você vai entender e os amigos vão se surpreender. Como a Kabbalah ensina, o Jardim do Éden, a Árvore do Conhecimento, o que é o pecado, o que significa a queda, e aí você vai... Todos nós, então, é aberto quando temos, as pessoas compreendem perfeitamente que toda a alegoria do Jardim do Éden é profunda e maravilhosa. E não como compreendíamos. E é isso. E enquanto isso, a resposta à pergunta é que é correto, como você diz. Outra pergunta da Colômbia. Na fase 3 surge o ponto no coração? Parece que o amigo conhece. Bom, veja. O ponto do coração é um conceito que vem de outra parte, que veremos depois. Então, quando chegarmos às almas, ao mundo de Adão Rishon, vamos ver essa pergunta. Bom, temos uma pergunta de Bernardo Chile, onde você diz que em Atzmoto é o mundo que não estudamos. Tem a ver com isso. Pode existir um criador do criador? Veja, eu posso responder o que a Kabbalah ensina. A Kabbalah ensina que existe um sistema chamado Criador, que tem a qualidade de doação. Nós não sabemos o que há além. Nem sabemos o que há além. Então, tudo o que dissermos é especulação. Porque os cabalistas nos ensinam. Nós não temos o alcance hoje, temos apenas o alcance de perceber essa realidade, como matéria verdadeira, quando os cabalistas dizem que essa realidade não existe. E tudo que vemos... Então, quando pudermos entender isso e viver isso, talvez alcancemos o estado de entender esses temas mais profundos. Outra pergunta do México. Na fase 4, podemos falar da equivalência de forma com o Criador para doar? A equivalência de forma, meu amigo, é um tema que veremos adiante. A equivalência de forma, ou seja, o vaso
vai adquirir o atributo completo que tem a doação ou borê. O que significa para explicar assim? Ou seja, quando o vaso tiver os mesmos atributos, o atributo completo, 100% de doação, que é 100% do criador, então é equivalência de forma. E é importante dizer isso. O vaso foi criado com 100% de recepção de doar. Ou seja, nós como vasos podemos receber 100% do atributo do Criador, porque assim o sistema nos confeccionou. O Criador criou o vaso para receber a luz completa do Criador. Então, quando se consegue a equivalência de forma, a criatura, como diz a Torá, é semelhante à imagem e semelhança do Criador, a doação, certo? Ou seja, a doação é um atributo que o vaso pode conter na sua plenitude e se transformar nisso. Portanto, continuamos entendendo que o vaso de recepção sempre será vaso de recepção, nunca será vaso de doação, mas se transforma em vaso de doação pelo que contém, ou seja, o receber contém o vaso de doação, mas sempre o receber é a essência da criatura. A recepção, mesmo que esteja cheio do vaso de doação. Não sei se expliquei, talvez não tenha sido tão bem, mas veremos isso mais lá no nível intermediário. Outras revelações vai nos dar um panorama completo e mais compreensível do que temos. Mais uma pergunta da Argentina. Neste curso de introdução estaremos na fase 1? Bom, eu não entendi. Estaríamos neste curso de introdução na fase 1? Meu amigo, este curso da introdução, se tivéssemos que dizer, se este fosse um corpo, este curso de introdução é isso aqui, ó. Você está vendo? Esse cabelo que eu tirei. Esse é o curso de introdução, o fio de cabelo. Ou seja, imagine do que estamos falando. Portanto, a fase 1, nós falamos de algo imensamente maior. Quando virmos a segunda parte da classe, almas, centelhas, vamos entender. A parte técnica, estamos em condições de usar o tablet ou não? Ou vamos seguir fazer figuras com as mãos? Mostra, por favor, a resposta, amigos. Então, vamos à segunda parte. Depois que o vaso sente o desejo de ser semelhante ao Criador e o que ele faz, ser como ele, e faz essa restrição, surge o que são os mundos. E, na verdade, é muito difícil explicar aqui, mas eu gostaria que vocês usem a imaginação. O que percebemos hoje, a criatividade do estudante, ou seja, agora eu vou refletir e diremos que a partir daqui existem linhas, certo? Então vamos mais abaixo. Vamos ver que essas linhas vão ser os mundos. Então a primeira linha que está aqui em cima, chamamos primeiro mundo, que é o mundo de Adam Kadmon. Portanto, o primeiro mundo, que é a primeira linha, é Adam Kadmon. O segundo mundo, que aparece aqui, é o mundo de Atzilut. O terceiro mundo, a terceira linha mais para baixo, seria o mundo Briá. O quarto mundo para baixo é o mundo de Yetzirah. E o quinto mundo, aqui embaixo,
seria Asiá. E a outra parte muito mais abaixo é o nosso mundo. Portanto, se tivéssemos que desenhar aqui usando a mesma imagem, diríamos que aqui é Ankh-Morpork, aqui é Tzilut, Beriah, Yetzirah, Asiá, e aqui é o nosso mundo. Portanto, se víssemos mais gráficos, diríamos que aqui ao lado estariam as 4 fases. E depois das 4 fases, então, surge os 5 mundos. Mas os cabalistas nos dizem que os 5 mundos há 125 degraus, ou seja, desde cima até aqui há 125 degraus. Portanto, o nosso mundo, que é o mundo do tempo da linha, estaria o que conhecemos, nossa realidade. O que percebemos como Terra, universo, nossa vida, como a linha da história, certo? Mas voltamos a repetir. Existem 5 mundos, 5 mundos. Agora, é importante entender que quando está na 4ª fase, quando se produz esta restrição, ali surge o que se chama a alma infinita. Certo? A alma infinita. Não a alma de Adam Arishon, não a alma do Adão. A alma infinita. Então vamos usar o mesmo gráfico para que possamos entender. Então tem 4 níveis. O nível inanimado, o nível vegetal, o nível animal e o falante. E dentro dos 4 níveis, existem 4 níveis dentro dela, ou seja, tem o primeiro nível, que é inanimado, está o inanimado do inanimado, o inanimado do vegetal, o inanimado animal e o animal falante. Depois do vegetal, temos o vegetal inanimado até o vegetal falante. Também 4, 8. Aqui estaria o inanimado do animal até o animal falante. E por último, no branco, está o que conhecemos como falante. E dentro do falante está o falante inanimado até o último, que seria o falante. Portanto, teríamos 16 partes, 4 em cada um deles. Essa é a alma infinita. Portanto, a alma infinita contém 4 níveis, e os 4 níveis têm 4 divisões. Portanto, na mesma lógica, se o inanimado e inanimado é o mais longe, o mais próximo, no nível espiritual, é o falante. Agora, se nós estamos falando do falante, o falante, então, contém o que se chama alma de Adam Arishon. Então, o falante é a alma de Adam Arishon. E essa alma de Adam Arishon é o mundo espiritual. Falamos ainda do mundo espiritual, ainda não chegamos à nossa realidade material, nada, ainda estamos no espiritual. Ali se produz, e veremos no nível intermediário, o que se chama a quebra dos vasos. Certo? Há 2 quebras dos vasos, o Tzimtzum Aleph, que se quebra nos 4 níveis, e o segunda quebra, onde essa alma de Adam Arishon se divide em 600.000 centelhas. Portanto, o falante é Adam Arishon,
que se divide em 600 mil centelhas. Cada uma dessas centelhas se chama ponto no coração. Cada uma dessas centelhas chama-se ponto no coração. No mundo superior, quando se produz a quebra do vaso, chamado Adam Rishon, no nosso mundo surge Adão e Eva. Havá ou Eva, é o nome em hebraico, Havá. E aqui, quando surge Adão e Eva, então se conhece como a queda. A queda. Então, por favor, não comecem a pensar, ou seja, Adam Rishon espiritual é uma estrutura espiritual. Não é, ou seja, Adam Rishon está em Atzilut, aqui. Adão e Eva está aqui, na Terra. A quebra dos vasos, aqui, é um ato espiritual. E a divisão da alma de Adão e Eva, nessa realidade, é algo físico. Então, desculpa por falar pelas costas, mas tenho que usar a criatividade, que é o que eu tenho aqui agora. O tablet não está funcionando. Não está funcionando. Portanto, voltamos a repetir. Até aqui, já denominamos 3 Adão. O mundo de Adão Kadmon, que é o primeiro mundo, depois da quarta fase. Adão, Arishon, uma estrutura espiritual que contém 600 mil centelhas de luz ou alma. E Adão e Eva, que aqui depois, neste mesmo contexto do nosso mundo, se pergunta a razão de existir. E essa pergunta, por que que existe? Então, nasce a quebra dos vasos, certo? Várias coisas para entendermos o que falamos. Tudo que vimos aqui, em menos de 1 hora, vocês, com os amigos que virão, verão em detalhes, pelo menos em 5 classes, no nível intermediário, algo que vocês não podem perder. Porque aqui tivemos que usar um pouco de imaginação. Mas quando virem que tudo é uma equação matemática, com Reshimô, alcance, correções, tudo, porque certamente, se tem que corrigir 100%, só Adão corrige 100%, 10%, porque é 90% que se faz no mundo espiritual. Certo? Portanto, nesse 10% que é o nosso mundo, que chamamos, que é o Malhut, e aqui é o que se chama Malhut de Ensov, porque este Malhut que corrigimos aqui, corrigimos este Malhut, essa realidade, e isso nos dá um salto quântico, digamos assim, que nos leva a Ensof. Por quê? Por quê? Como esse processo se faz? Porque aqui existe um tema de revelação e ocultação. Todos os pontos no coração, todas as centelhas de almas, flutuam na sua evolução de alma entre o grau 125 e o primeiro grau. Ou seja, qualquer um de vocês, quando passarem a experiência de atravessar o Mar Soma, vão conhecer em que nível estão em cada um dos distintos cabalistas dessa época. Quando passam o Mar Soma, estão neste grau. Então toda essa escada, que é a mesma escada que a Torá diz que o Jacó viu, que ia daqui até o céu,
onde via que baixavam e subiam anjos, que na Kabbalah são forças, ele viu então essa escala. E aí estão todas as forças manifestadas nos distintos cabalistas que alcançaram a realização. Em outras palavras, tudo aquilo que é ocultado está revelado. Ah, está funcionando o tablet? Ótimo, então vamos fazer a imagem aqui agora. Vamos ver. Vamos ver se é verdade. Ótimo. Então vamos colocar aqui. Então desculpa que tivemos que usar. Então, se vocês observarem, vamos observar. Vamos ver aqui. Então vamos colocar aqui. Em Sof está aqui. Quando virmos em Sof, vamos colocar aqui de lado. Então vocês vão entender. Os 4 vasos que vão até aqui. Então, a fase 1 até a fase 4. E aqui começa o que chamamos de... Estamos em Sof ainda, mas este é o primeiro. Vamos escrever aqui. Adam Kadmon. Atzilut. Beriah. Yetzirah. Yetzirah. E Asiá. Então, vamos colocar aqui no gráfico. Aqui está o Jardim do Éden. Aqui está o que nós e os cabalistas nos ensinam, que é Adão, Arishon. E Adão, Arishon, então, cai, que se chama queda, e aqui na nossa realidade está Adão e Eva, Havá. Importante desenhar. Onde está o que se chama o Big Bang, ou a grande explosão? Que na Kabbalah é o Tzimtzum. Vamos colocar aqui. Aqui está o Tzimtzum. Que é isso mesmo refletido aqui. Tzimtzum Aleph, 1, aqui começa. Ou seja, é aqui que surge o inanimado. E a partir daí, até aqui, é o desenvolvimento da história do sistema da criação. Portanto, aqui, neste ponto, que está aqui, começam as galáxias, os universos, os sistemas, constelações. Depois deste processo, surge o vegetativo, depois o animal, e depois aparece dentro do animado uma evolução, aparece o que chamamos homem. Então não chamamos ser humano, porque não é ser humano. E aí, passa um tempo, falamos
do que nos ensinam, milhares de anos, até surgir há 5.777 anos atrás, Adão e Eva. E a partir daí, ensina a Kabbalah, estão determinados ter 6.000 anos para correção. 6.000. Então, quantas centelhas de almas dizemos que tiveram Adão e Eva? 600.000. Portanto, por que esse número? Por que 600.000? Tem a ver com todo o sistema da Sefirot. Portanto, são 6.000 anos para a correção de Adão e Eva. Ou seja, 6.000 anos para a correção das centelhas que chamamos 600.000 almas. Então já temos várias perguntas. Então vamos lá? Então aqui existem perguntas que são óbvias, que surgem, mas queremos que nasçam de vocês as perguntas. Então vamos repetir, são 600.000 centelhas da alma de Adão e Eva. Certo? Mas a alma, então vamos fazer um resumo. O que é a alma infinita? Vamos desenhar aqui. A alma infinita é tudo isso aqui. Então, tudo isso é a alma infinita. Porque aqui surge a alma infinita. Aqui. Portanto, a alma infinita contém os mundos superiores, o nosso mundo e todos os níveis. Qual é a alma de Adam Arishon? Vamos desenhar aqui. Então, Rosh, a cabeça, o corpo, Guf, e as pernas. Então, volto a repetir. Rosh, a cabeça, o corpo e as pernas. Então, a Kabbalah diz, todos os mundos estão dentro de você. De quem? Da alma de Adam Arishon. Então, o que se conecta com a alma de Adam Arishon, que se integra a 600.000 centelhas e o ponto no coração, tem não a possibilidade, mas o caminho de constituir este Adam Arishon. Então, qual o nosso trabalho? É que as 600.000 partes separadas, agora nós as integramos a parte de baixo, essa já está integrada. Então, são os primeiros que se integram. O meu desenho está horrível, eu sei, diz o Rodolfo. Então a parte daqui se constrói. E quando tudo isso é construído de forma plena, completa, então terá terminada a correção de todo o sistema, que começa com o Rosh, 600.000 centelhas com ponto no coração, e o Tor, que é o corpo, que é o resto da humanidade. Há várias coisas mais a falar sobre este tema, que nasce daqui. Vamos responder perguntas e vamos encerrar com coisas importantes. Perfeito.
Temos aqui César, do Chile. Poderia falar mais sobre a restrição da fase 4? O que ocorre na pessoa? É certo o sexto sentido maçar para ver mundos superiores? Amigo, veja que há várias coisas que você leu. De repente, você está formando uma confusão com várias coisas distintas. Vamos separar. O sexto sentido é algo que nasce. Alguém dessa realidade, quando se conecta com as centelhas da sua alma. Ou seja, o sexto sentido é a mesma coisa que dizer o ponto no coração. O sexto sentido é o atributo especial que conecta os 5 sentidos com a sua alma. Portanto, o sexto sentido é o atributo especial que recebe pela luz que reforma, ou seja, pelo sistema geral, que você amplia os sentidos e faz ter um grau de conexão espiritual. Esse é o sexto sentido. O massar é algo que se produz na quarta fase da criação. O que é o massar? O massar é uma cortina, um véu, que se usa e que o sistema usa para restringir a chegada da luz ao vaso. Vamos mostrar no gráfico para que vocês preparem as próximas classes. Vamos mostrar aqui no gráfico. Então, estão vendo? Por favor, mostrem a tela. Ótimo. Então, o que queríamos mostrar aqui é que existe neste processo da queda da luz, uma restrição de como a luz chega. Isso se chama massar. Restringe a chegada da luz e a luz então chega. Estamos falando, lembre-se, a luz nesse sistema que vemos aqui é a doação. Nesta realidade chamada nosso mundo, a luz tem outra manifestação, de outras formas distintas ao que vimos aqui, certo? Portanto, a luz pode chegar em ocultação, em ações que de repente que não desejamos, certo? Mas não vamos falar agora, porque não é o tema. Mas, volto a repetir então, quando você sentido o desenvolvimento de um sentido especial que o conecta ao mundo espiritual através do que chamamos ponto no coração. O massá é um véu que restringe a vinda da luz. E a restrição é o ato que o vaso faz de aceitar só a luz que pode e está habilitada a receber. É isso. Vamos mais perguntas. Se estamos na fase 4, é o desejo de receber para mim mesmo a materialidade, de acordo com o fluxo do sistema superior, teremos que manter-nos na fase 3. Veja, Jaime Montes, então Jaime do México. Então, ainda não temos intervenção neste corpo, no que estamos vendo de fase 4, 3, etc. Essas são fases que ocorrem em todo o sistema geral. É um modelo holográfico que se repete sempre, não sabemos como é. Mas quando falamos disso, estamos falando que na fase 4, onde há restrição, é uma restrição que faz a alma infinita. Não só restrições nossas. Ou seja, a Kabbalah e o ensinamento da Kabbalah não restringe de forma alguma os desejos que você tem. Os desejos da matéria. Então, se você quer comer, come.
Os prazeres dessa realidade estão dados para que você desfrute. Não esqueça que é uma ilusão, não existe. Classe 2 deste ciclo. Percepção da realidade, não esqueçam. É um jogo, não existe. E você está sentado dentro de um filme vendo ilusões, certo? Mas não importa qual seja. Isso não tem nada a ver com as 4 fases da criação. Estamos falando da alma infinita, que tem 100% de relação com a luz. Estamos falando do nosso mundo, onde há 1% da luz. São coisas distintas. Portanto, qualquer semelhança que você queira fazer da sua vida, experiência deste mundo, com a 4ª fase da criação, as 4 fases da criação, estamos bem distantes. Entendendo que nas 4 fases da criação, a única coisa que é refletida são 2 forças, que é o doar e receber, num nível do mundo superior, não é com essa realidade. Outra pergunta da Venezuela: a que se deve o rompimento ao pecado de Adão? A classe número 8, do nível intermediário, do 2º ciclo, vamos explicar tudo isso. Mas para que não fique penando, achando que não respondemos a pergunta, o pecado de Adão não é comer o fruto da árvore proibida, não. O pecado de Adão é algo bem distinto, que será explicado nessa classe, certo? Não queremos entrar nisso porque é muito longo. Tem um vídeo de 12 minutos do Ravi, onde ele explica que existem desejos não corrigidos e desejos sem corrigir, surge a serpente, mas é um tema muito bom, que nesta classe quem ver vai gostar. Um estudante do Chile. Quando se produz a quebra em 600 mil centelhas de Adão e Eva, são 600 mil entre os dois ou de cada um? Boa pergunta. O conceito de homem e mulher, sexo, nessa realidade, não tem nada a ver com a espiritualidade. São 600 mil centelhas de almas. A alma não tem sexo. Ou seja, neste corpo, nós revestimos o corpo da matéria. Mas na matéria é uma única alma. Portanto, também se explica bem nesta classe o que significa a costela de Adão. Por que da costela de Adão? E aí você vai entender que não tem a ver com uma costela, mas é um tema espiritual. O que queremos dizer, para ficar claro, são 600 mil centelhas de alma. A alma infinita não tem sexo. Portanto, um homem e uma mulher é uma alma. Bernardo, Chile. Quantas centelhas tem uma pessoa? Tenho algo aqui de um livro chamado Sabedoria Oculta da Kabbalah. E eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui para mostrar. Eu vou ler a citação aqui para vocês. O que nasce de mim, porque vão dizer que eu estou falando de temas muito elevados. Então, página 129, a introdução oculta à sabedoria da Kabbalah. Diz: a reencarnação e o surgimento das almas em repetidas ocasiões dentro do corpo neste mundo. Este processo terá lugar uma e outra vez, até que cada alma alcance o fim da sua correção pessoal. E a outra citação é: a reencarnação, de acordo com a Kabbalah, é cada vez que damos um passo no crescimento espiritual. Ou seja, se uma pessoa se corrige de forma profunda, pode chegar a experimentar distintos ciclos vitais em minutos. E o contrário, quando a pessoa permanece sem se corrigir,
Então, pode ser que nunca experimente numa única encarnação. Tal a definição cabalística da reencarnação. Volto a ler. Reencarnação é cada vez que damos um passo no crescimento espiritual, ou seja, que uma pessoa se corrige de forma profunda, pode chegar a experimentar distintos ciclos vitais em minutos. Pelo contrário, quando a pessoa permanece sem evoluir, pode não ter nenhuma encarnação numa vida material. Essa é a definição cabalística da reencarnação. E demais, página 127 do mesmo livro, reencarnação é cada vez que damos um passo no crescimento espiritual. Ótimo. É um conceito distinto de reencarnação, segundo a Kabbalah, que poderíamos ter escutado. Patrícia do Uruguai pergunta: a quebra da alma do primeiro homem é pelo desejo de doar? A quebra, veja, sim e não. Quando Adão, Arishon, cai no pecado do Éden, ou seja, o Éden é Atzilut, certo? Então, já entendemos o vocabulário. Falamos Jardim do Éden, falamos de Atzilut. Quando no mundo de Atzilut, a estrutura espiritual que chamamos Adão, Arishon, não pode corrigir os 613 desejos, não pode corrigir, então, nessa realidade, se divide essa alma infinita que encontrou em Adão e Eva, se divide em 600 mil centelhas, que vão fazer o trabalho através de toda a história, em distintos corpos, reencarnando-se e corrigindo. O que vão corrigir? Corrigir o desejo de receber para si, num desejo de receber a luz ou doação. Então, para a correção das 600 mil almas, em transformar-se em receptáculos ou receptores de doação. Portanto, quando as 600 mil centelhas tiverem corrigido a faculdade, vão conter, então, está corrigido entre aspas, este Adão, ou seja, a alma de Adão Arishon vai ter que conter 600 mil centelhas que conseguiram viver, sentir a doação. Ângelo do Paraguai. Os egos ou emoções são feitos para que a luz não entre no vaso ou entre no vaso? Bom, Ângelo do Paraguai. Ângelo do Paraguai. Na Kabbalah, se constrói o desejo através do ego. Portanto, o ego não é, segundo a Kabbalah, nada mal. Pelo contrário, é o elemento que nos ajuda a conseguir o alcance espiritual. E vou explicar por quê. A Kabbalah explica que existe a escada dos desejos. E o homem começa a partir do desejo básico, que são os desejos conhecidos como que satisfazem o primordial, essencial. Beber, se alimentar, família, sexo, abrigo. E a partir daí o homem vai subindo pelo crescimento do seu ego, de um desejo maior, por dinheiro, um desejo maior de poder, um desejo maior de conhecimento e finalmente, quando tem um ego muito grande, a espiritualidade. Porque o ego não é algo, é a parte divina no homem, não é algo ruim. O tema do homem é o desejo de receber desse ego. Porque finalmente o nosso ego mais elevado é o que quer receber a doação do Criador, para que o Criador preencha de prazer o vaso e assim cumprir com o pensamento da criação.
Qual o pensamento da criação? De preencher de prazer a criatura. Portanto, a criatura cumpre com o pensamento da criação quando está cheia da luz do Criador. Esse é o quarto nível, veja. Não estamos falando de receber para doar, nem de doar para doar. Estamos dizendo que o vaso entende o que é doar e quando recebe o doar, agradece ao Criador por cumprir a missão e o pensamento da criação. Ou seja, por exemplo, na nossa vida de forma prática, é isso. Você fazer bem o seu trabalho. Quem lhe deu esse prazer? O Criador. Então você fica com esse prazer e fica feliz com o trabalho. E vou dormir. Que é bem distinto a receber o trabalho. E na minha mente, isso é importante. Dizer, isso eu dou ao Criador. E você faz a restrição de receber este prazer para você. Não o prazer de receber é igual, mas o resultado da ação, do prazer, quem dá é o Criador. Ou seja, o próprio prazer eu vivo, mas o prazer vive também o Criador. Porque sente prazer e felicidade porque eu tenho prazer. Eu tenho prazer e sou feliz, e tudo bem. Mas o Criador se satisfaz no reconhecimento de que esse prazer que a pessoa recebe é porque ele lhe dá. Este é o final do cumprimento do pensamento da criação. Mais pergunta? Sim, uma pergunta da materialidade. Ernesto pergunta, se o Criador preenche tudo, em que espaço fez a criação? Meu amigo, há um conceito muito importante de receber, de entender. Se você se lembra, na quarta fase, que você verá mais no nível intermediário, quem constrói toda essa realidade? O Criador ou o vaso? A luz do Criador é constante, permanente. Não muda, é invariável. As mudanças são do vaso. Portanto, todo o processo que vemos no sistema é do vaso, não do Criador. O Criador está constante, permanente. Está em ocultação. Porque o vaso o fez assim. O vaso disse, eu quero que a revelação do Criador para mim me custe. Aí surgiu o vaso, certo? Então, o que fez? Vamos graficar aqui. Então, o vaso, colocou essa restrição, um assar, tela. O vaso colocou essa restrição. O Criador colocou este maçar a pedido do vaso, certo? Então já indicam que estamos em cima da hora, perto de terminar. Portanto, se vemos aqui no gráfico, desapareceu o vaso, assim que é a vida. O vaso surge e se oculta e se revela. Então aqui está revelado o vaso, mas o que a Kabbalah ensina é que este maçar é simplesmente uma restrição projetada a partir de mudanças internas do vaso. Se vem 100% da luz,
O vaso pode receber 100%? Sim, pode receber. Aí você coloca uma sarra, uma tela e diz, não, vou receber só o que posso receber. E quanto vou receber? 0,0001. Ponto. Não posso receber mais. Não posso receber mais. E isso é o que o vaso disse que ia fazer. Mas o interessante é que se há um desejo, continue estudando a Kabbalah, porque a Kabbalah vai mostrar isso. Você pode ter 1% até 100%. E quando já pode receber 100%, já não vai existir maçã e o vaso vai ser um com o Criador. Portanto, tudo que vemos agora em nosso mundo é uma realidade construída pelo vaso. Não pelo sistema da criação, porque é constante, imutável, simples, que preenche tudo, bom benfeitor, bondoso, e quer preencher de prazer o vaso, e o vaso diz, não, quero que todos trabalhemos juntos, nos esforcemos, consigamos a restrição, sejamos uma única alma e cheguemos a sentir o prazer do Criador pleno. Estamos felizes de onde não tínhamos antes. Ótimo. Temos 96 conectados do Equador, 4 amigos, 42 pessoas do México, e temos da Colômbia, de Medellín, 6 pessoas, 13 pessoas no total da Colômbia. Temos 2 de Medellín, Nelson, Jano, Diana, Aureliana, Marisol do Peru, 2 amigos, Reven, Socate, 3 amigos dos Estados Unidos, Brasil com 2 amigos conectados, André e Rodolfo, Venezuela e Etsy, Argentina 12 amigos, Walter, Julio, Mar del Plata com 6 pessoas, do Uruguai Patrícia, do Chile 14 pessoas. E é isso, amigos. Esses são os amigos conectados. Ficaram perguntas que vamos responder na próxima sessão, na lição ao vivo, às terças, amigos, não esqueçam, 21 horas, horário de verão brasileiro. Marco, temos 1 minuto ainda. Ou seja, cada um destes 96 e os que vão ver a classe devem sentir o privilégio de terem sido e sentido o desejo de estudar Kabbalah. Para nós, instrutores, não fazemos senão o que recebemos do sistema. A Kabbalah é a ferramenta que vai poder dar soluções aos problemas da humanidade. Mas não funciona sozinha. Funciona com o desejo de todos nós. Como os cabalistas dizem, com os pensamentos nobres, com os desejos altruístas, entendendo a importância deste método, que tem como ferramentas o grupo, os livros e o Rav. E queria acrescentar, diz o Marco, que a Kabbalah não é um produto de consumo. O estudo da Kabbalah é um estudo que vai mudando. A pessoa vai entendendo à medida que vai se unindo ao grupo, vai fazendo distintas aprendizagens e com o seu laboratório pessoal, que é a sua vida. Portanto, se algo não ficou claro, não tem problema. Nós, que já temos vários anos nisso, sempre sabemos que é um novo discernimento e o que importa é tomar este caminho e segui-lo. Sabendo que não é um produto de consumo, que de um dia para outro vamos para a espiritualidade. Para entender isso, excelente amigo. Entendendo então que todo o seu tempo
E como dizem aí, continuem participando, porque no fim vai encontrar o prêmio. Muito obrigado, boa semana. Nos encontramos novamente com vocês. Não esqueçam. Isso, perguntas e respostas terça-feira. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.